Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho, nas notificações. A palavra que o Senhor nos deu nessa noite encontra-se no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 7 em diante, que vai ter o tema Missão dos 12 Apóstolos. Vai dizer assim o versículo 7 a seguir. Diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, que não vestissem duas túnicas. Dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que está debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Glória a Deus. Jesus primeiro pregou para os seus apóstolos, Jesus ensinou, Jesus deu exemplo, Jesus, sendo mestre, ensinou como o professor ensina aos alunos como se devia fazer. E depois Jesus envia eles para uma missão de 2 em 2, como diz no versículo 7, a 2 e 2, ou de 2 em 2. E o Senhor deu a eles poder sobre os espíritos imundos, e deu uma ordem que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem cinto, que não levasse nada, somente um cajado, e que calçasse as suas sandálias nos pés, e que não tivesse duas túnicas, mas só uma veste, para eles aprender a confiar no poder, no cuidado de Deus. E eles foram para a missão assim, sem levar alforje, sem levar pão, sem levar dinheiro no cinto, somente com cajado, com uma veste e com as suas sandálias. E o que Jesus nos ensina com esse texto? Que nós, tendo somente aquilo que a gente precisa, muitas das vezes vai ser o suficiente. Em outra oportunidade, Jesus chama os apóstolos e diz: daquela vez que eu mandei vocês foram sem espada, sem alforje, sem pão, sem dinheiro. Mas agora eu vos digo, cada um peguem as suas enxadas, suas foices, e transformem em espada, porque vocês vão precisar da espada. Então a ocasião que nós iremos somente com aquilo que a gente tiver, e Deus vai nos honrar, e há ocasiões que Deus vai nos armar para a guerra, para a batalha, porque Ele sabe do futuro e sabe daquilo que iremos enfrentar pela nossa frente. E os discípulos foram, aleluia, fazer a obra do Senhor. E Jesus disse mais: e tantos quantos vos não receber, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá
Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E aqueles que não recebessem a palavra, aqueles que não recebessem os apóstolos, o Senhor ordenou a eles que sacudisse o pó da sandália, para que o julgamento sobre eles fosse mais severos, pesados, mais severos e pesados do que o julgamento de Sodoma e Gomorra, que eram cidades que abominavam a Deus, cidades que o próprio Deus destruiu a fogo e enxofre. Glória a Deus. O Senhor tinha dado autoridade para eles. Então eles, saindo, pregavam que se arrependesse. Está vendo a mesma mensagem que Jesus pregava? Eles pregou, porque o Mestre o ensinou. João Batista pregava essa mensagem. Jesus pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E convertei-vos. E eles pregavam a mesma mensagem de arrependimento. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Versículo 12. Versículo 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então o poder que o Senhor deu sobre eles, sobre os demônios, eles colocaram em prática, expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram maravilhas. E quando eles voltaram, no texto aqui de Marcos, se encerra aqui a passagem no versículo 13, mas vai ter outros evangelhos, em Lucas e Mateus, se não me engano, vai dizer que quando eles voltaram, Jesus perguntou a eles: aleluia, como foi a viagem, a missão? E eles disseram: foi muito bem, Senhor. Chegaram todos alegres, todos contentes, todos falando: Senhor, nós curamos, nós expulsamos demônio, nós fizemos maravilhas em teu nome. Jesus perguntou a eles novamente: o que lhes faltou? Faltou alguma coisa para vocês? Vocês foram sem alforje, sem dinheiro, sem pão, com uma veste só. Faltou alguma coisa para vocês? Eles disseram: não, Senhor. Não nos faltou nada. Deus proveu tudo para nós. Oh, glória. E eles continuaram falando: nós fizemos muitas maravilhas, nós estamos alegres, porque nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. E começaram a se gloriar diante do Senhor. Aleluia. E o Senhor falou para eles, o Senhor falou assim, Jesus falou assim para eles: não fiqueis alegres por vocês curar, expulsar demônio e fazer maravilhas, mas vocês se alegrem, mas vocês devem se alegrar, vocês devem vos alegrar por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Jesus disse: não se alegrem por ter feito maravilhas, por vocês ter feito maravilhas e prodígios em meu nome, não. Por ter expulsado demônio, curado enfermo, não. Mas vocês se alegrem por ter o nome escrito no livro da vida. O mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. Então Jesus nos ensina mais uma lição, como ele ensinou aos discípulos, que na verdade, nesta passagem, Jesus ensina 3 lições a eles: que eles devem confiar no Pai e fazer a obra com aquilo que tem. Depois, Jesus ensina que quando eles confiam, o Pai provê, como eles próprios falaram: não nos faltou nada, Senhor. E depois Jesus ensina que o mais importante é ter o nome no livro da vida do que fazer obras maravilhosas no nome do Senhor. Então, o mais importante para nós é a nossa salvação. Então, guarde essa palavra, que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado e nosso Salvador eterno. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.